Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre a Oceania, o extrativismo e a exploração dos recursos naturais do continente. O objetivo da nossa aula é conhecer e localizar, além de analisar os processos extrativistas e a industrialização na Oceania. As riquezas minerais na Oceania abastecem a indústria dos países. Mas quais países são esses? E o extrativismo da região traz prejuízo ao meio ambiente, será? Será que tem algum problema esse grande extrativismo naquela região ali? Vamos descobrir nessa aula. Primeira coisa, o que é o extrativismo? O extrativismo consiste na atividade de extrair recursos naturais que a Terra oferece por meio da coleta manual ou de máquinas. Trata-se de atividades econômicas mais antigas do ser humano, quando este ainda era nômade, sendo praticada até a atualidade. Nós vamos ter o extrativismo na parte do extrativismo vegetal, que é quando nós usamos os vegetais naturais como fonte de renda, como nessa imagem ali aparece uma seringueira. O extrativismo animal, como por exemplo a pesca, quando você explora os animais, muitas vezes selvagem, pensando em tornar isso uma atividade lucrativa, e o extrativismo mineral, que é justamente você extrair os minerais da terra, como no caso ali de um garimpeiro procurando ouro. Esses três exemplos são os três principais exemplos do extrativismo. As atividades do extrativismo elas são consideradas atividades do setor primário, junto com a agricultura e com a pecuária. Se nós vamos ver bem, agricultura e pecuária, nós também estamos explorando recursos naturais, mas de uma forma mais humanizada. Através, por exemplo, da agricultura, nós plantamos e cultivamos sementes para tentar receber algo em troca. E no caso da pecuária, nós criamos animais, domesticamos eles para tentar tirar algum lucro disso também. Austrália e Nova Zelândia se destacam novamente. Essa porção do globo possui grandes reservas de recursos minerais. O solo do território australiano, por exemplo, abriga expressivas jazidas de ouro, bauxita, minério de ferro, chumbo, cobre e manganês. Nesse mapa, então, nós conseguimos ver onde estão as principais fontes de extração de ferro na porção noroeste do país, petróleo espalhado por toda a região sul e sudeste. Nós temos ali o zinco explorado na região leste do país, a bauxita explorada em alguns pontos também no sudoeste e no nordeste. A prata é explorada em algumas áreas próximas à cidade de Sydney, além do carvão e do petróleo, que não são metais, mas também são considerados recursos minerais. Esses recursos minerais energéticos. O carvão e o petróleo, inclusive, são extremamente importantes para a Austrália, pois eles ajudam na geração da energia, tanto para os carros quanto a própria eletricidade. Bem, com certeza os países de Austrália e Nova Zelândia são novamente destaque na Oceania. Esses minerais são explorados em larga escala e exportados para o Japão e países da União Europeia. Quanto à fonte energética, o país apresenta reservas de carvão mineral, e algumas de petróleo. Já a Nova Zelândia ela vai aparecer em segundo lugar. A Nova Zelândia, segundo país mais desenvolvido economicamente da Oceania, detém jazidas de petróleo, gás natural e carvão. Essa imagem mostra uma plataforma de petróleo de exploração de combustíveis fósseis em offshore. É curioso que esse tipo de exploração de petróleo é muito utilizada aqui no Brasil. O Brasil, inclusive, é o país que detém as principais tecnologias para a extração de petróleo em águas profundas e o único que consegue extrair petróleo de lugar tão fundo quanto o pré-sal, mesmo que essa área ainda não seja amplamente explorada pelo nosso país.
E as ilhas menores, como que elas ficam nessa questão da exploração? Outros países da Oceania têm a mineração uma importante atividade econômica, né? Esses países são as Ilhas Salomão, que abrigam jazidas de ouro, prata, cobre, fosfato, asbesto e bauxita. Papua Nova Guiné possui reservas de ouro, cobre e petróleo. As Ilhas Fiji possuem ouro e petróleo. As Ilhas Fiji foram alvos de embarcações piratas durante ali o período, né, da era pirata. Então nós tínhamos lá aqui nas Américas a região ali das Índias Ocidentais, né, o Mar do Caribe, onde tinham muitos ataques de corsários e piratas, e lá nessa região também. Tanto que um dos roubos mais caros da história da humanidade aconteceu nas proximidades das Ilhas Fiji. Os Estados Federados da Micronésia possuem grandes jazidas de fosfato. Infelizmente, existem problemas ambientais atrelados a essa exploração. Isso parece até bastante óbvio. Quando você começa a explorar muito um recurso natural de uma região, você acaba gerando descontroles ambientais. Por exemplo, a extração exagerada do ouro, para você extrair o ouro, né, da rocha, para desprender ele, são usados alguns, como eu posso dizer, são usados alguns metais pesados. E esses metais pesados acabam prejudicando o solo muitas vezes. Outro grande destaque no continente é a região de Nauru, cuja economia baseia-se na produção do fosfato. No entanto, estima-se que, caso seja mantido o ritmo de exploração, não vai mais ter fosfato na região de Nauru em menos de 30 anos. Se eles têm como esse o principal recurso natural, eles podem acabar perdendo uma fonte de renda importante. Isso pode gerar desemprego e até mesmo uma grande crise econômica no país. Vamos para uma atividade. A Austrália tem uma parte significativa do seu PIB provinda da mineração. Além da Austrália, quais outros países da Oceania extraem minérios? Que minérios são extraídos nesses países? E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta dessa atividade. Na Nova Zelândia, carvão e petróleo. Nas Ilhas Salomão, ouro, prata, cobre, fosfato, asbesto e bauxita. Na Papua Nova Guiné, ouro, cobre e petróleo. Nas Ilhas Fiji, ouro e cobre. Nos Estados Federados da Micronésia, as grandes jazidas de fosfato. Sobre destaque na economia. A copra é a polpa seca do coco. A copra foi desenvolvida como um produto comercial por mercadores nos mares do sul da Ásia durante a década de 1860. A copra, ou amêndoa seca do coco, que se extrai o óleo e é importante fonte de fonte de divisas para quase todos os pequenos países da Oceania. Como você não tem muito que explorar em pequenas ilhas vulcânicas, e que é o caso de vários países da Oceania, essas plantações de coco, esses cocais, eles acabam sendo extremamente importantes para a economia. E aí eles acabam utilizando a copra para poder agregar um valor comercial nesse produto e não vender o coco por tão pouco dinheiro, trazendo assim uma fonte de renda um pouquinho melhor. Alguns problemas que acontecem ali seria justamente a exploração desses recursos em algumas florestas, que são regiões de abrigo, por exemplo, do orangotango, na região da Papua Nova Guiné. Para poder pegar a parte de cima da palmeira, que seria mais ou menos parecido com o palmito que a gente tem aqui no Brasil, para utilizar na confecção de chocolates e outros utensílios, muitos orangotangos acabam sendo mortos, florestas queimadas, e isso acaba sendo bem prejudicial ao meio ambiente naquela região. Sobre outras agressões, as agressões ao meio ambiente continuam. As Ilhas Salomão e Samoa exportam também madeiras finas. A pesca é significativa nas Ilhas Salomão e em Fiji, e também em Kiribati. Imagina a seguinte situação. Um país que não é muito extenso, que tem floresta, mas que não são tão grandes, e começa uma exploração da madeira desse país. Se essa exploração é descontrolada, em muito pouco tempo você acaba com a área florestada e muitas vezes as árvores nativas demoram muito tempo para se recuperar no meio ambiente. Traçando um paralelo com o que aconteceu com o Brasil é um país onde por diversos anos houve muito desmatamento e ainda, infelizmente, há. Aqui no estado do Paraná, até a década de 1930, a floresta ela ia praticamente da região dos Campos Gerais até Foz do Iguaçu. Além dali dos Campos Gerais, tinha uma outra faixa de floresta que ia até a praia praticamente. Só com esse pequeno intervalo, que é a região dos Campos Gerais, que acaba tendo ali uma certa intrusão de um cerrado, uma espécie de cerrado ali naquela região. A mata das araucárias foi praticamente extinta ao longo desses anos, dando lugar primeiro para a criação de gado e depois para grandes cultivos de soja. Lógico que existe a importância econômica, mas em contrapartida, esse grande desmatamento causa alguns problemas. Na região do norte do Paraná, na região do Arenito Kaiowá, por exemplo, o desmatamento acabou deixando exposto uma fina camada de solo bem orgânico. Com as chuvas, na época que a plantação de soja, no entre safras da plantação de soja, as chuvas acabam levando os nutrientes da terra e acabam levando essa parte mais orgânica do solo, deixando exposto o arenito. Isso é um problema, pois esse arenito, num passado geológico, já foi um deserto, e a exploração descontrolada do solo nessa região pode fazer um processo de desertificação aqui no nosso estado, infelizmente. A mesma coisa vai se aplicar em outros lugares, como é o que acontece ali na Oceania, no caso das Ilhas Salomão. O setor primário acaba aquecendo a economia. Nas pequenas ilhas de Papua Nova Guiné,
As indústrias, quando existem, são em geral instaladas para beneficiar algum produto originado do extrativismo. Enquadram-se nesse caso, de Papua Nova Guiné, o azeite de dendê e a borracha. E na ilha Fiji, o açúcar e pescado em conserva. Nessa primeira imagem aqui, então, tem os dendezeiros, que são plantados também aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste. E ali nós temos exemplos de plantações de cana-de-açúcar. É importante lembrar que essa região ela está numa área tropical. Por estar em uma área tropical, o clima é muito parecido com o do Brasil. Não à toa se plantam produtos parecidos com os que se plantam na área tropical aqui no Brasil. Sobre a industrialização, condições totalmente diferentes são encontradas na Austrália e na Nova Zelândia, cujo amplo parque industrial compreende desde as indústrias de base até as de bens de consumo. São os únicos países do continente que integram o bloco de primeiro mundo, e que, querendo ou não, respondem ainda à coroa inglesa. Se eu não me engano, há pouco tempo a Austrália não mais. E qual que é o papel da indústria na Nova Zelândia? Para a Nova Zelândia, o país que é menos industrializado do que a Austrália, a atividade industrial representa também cerca de 1/4 do produto interno bruto, sendo significativa a produção de alimentos, seguida de setores têxteis, de construção, siderúrgicos e entre outros. As empresas de manufatura localizadas na Austrália, elas acabam, como eu posso dizer, diretamente ligadas a grandes investimentos globais, Ela faz parte do grande mercado das multinacionais. Com isso, China, Japão e Austrália, na China, Japão e Austrália, 19% das empresas já implementaram tecnologias de ponta em suas operações num ritmo muito mais rápido que as mesmas indústrias nas Américas, ou na Europa, ou no Oriente Médio, ou mesmo na África. Então as indústrias mais modernas do mundo estão localizadas na Austrália, na China e no Japão. Vamos para mais uma atividade. Diante do que foi exposto na aula de hoje, e também utilizando o seu conhecimento prévio sobre os temas, explique com as suas palavras como se encontra o setor secundário da Oceania. Só lembrando, a industrialização, e agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta? Espera-se que vocês escrevam que são as encontradas na Austrália e Nova Zelândia, um amplo parque industrial compreendendo desde as indústrias de base até as de bens de consumo. Na Nova Zelândia, menos industrializada que a Austrália, a atividade industrial se destaca a produção de alimentos, seguida dos setores têxteis, de construção, siderúrgicos e outros. Na aula de hoje, além de localizar os principais fontes de renda, extrativistas industriais, nós falamos um pouco mais da economia desses países da Oceania. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.